1º de dezembro é o Dia Mundial do Combate à AIDS. De acordo com o relatório epidemiológico do Ministério da Saúde, foram notificados 38.776 casos da doença no Brasil em 2011. No estado de São Paulo, entre 2000 e 2010, a queda no volume de casos diagnosticados chegou a 33,7%. Para falar sobre o assunto, nossa convidada de hoje é a médica infectologista e coordenadora adjunta do Programa Estadual DST-AIDS, Rosa Alencar Souza. Rosa, boa tarde. Não dá para comemorar esses números, mas temos que reconhecer a redução dele, né? A importância da redução. Adriana, ao longo desses anos, 30 anos já do programa de AIDS aqui em São Paulo, a gente tem tido uma diminuição a partir da década de 2000 aí, bastante importante, da incidência, ou seja, dos números novos de casos por ano. E a que você atribui essa redução? Bom, em parte ao tratamento antirretroviral, Então, em 2006, o governo brasileiro, e aqui o estado de São Paulo também, passa a distribuir os medicamentos antirretrovirais, E isso tem um impacto muito importante, tanto na questão da longevidade, das pessoas viverem melhor e mais, a qualidade de vida, quanto também da transmissão. Além disso, também várias medidas, várias políticas em relação à prevenção têm sido implementadas. Isso também é resultado dessas políticas de prevenção. Quais são as faixas etárias mais propensas a ter o vírus ou os grupos? Mudou isso ao longo dos anos, doutora? Então, Adriana, hoje a gente trabalha reconhecendo que nós estamos frente a uma epidemia concentrada. O que a gente chama de epidemia concentrada? Uma epidemia que ela atinge de forma mais importante algumas populações, como, por exemplo, a população de homens jovens, Então, essa faixa etária de 20 a 24 anos, a gente olha que apesar dessa diminuição do número de casos que vem acontecendo ano a ano, a gente vê que quando vai olhar para esse segmento da população de homens jovens, a gente tem tido, inclusive, uma tendência de aumento dos casos, Então, hoje é essa população que nós temos dedicado, investido todas as estratégias de prevenção, E a gente, inclusive, essa semana, no próximo da luta do Dia Mundial contra a AIDS, a gente está fazendo uma grande campanha de teste, Então, é muito importante que as pessoas procurem o teste HIV. Olha, doutora, eu queria saber da senhora o seguinte: coquetel de drogas, coquetel de remédios para combater os efeitos provocados pelo vírus HIV, esse coquetel tem trazido resultados palpáveis, segundo a ciência. Fala-se em testes aí em macacos, que a cura da AIDS está próxima. Então, primeira pergunta: a cura da AIDS está próxima mesmo na visão da senhora? E o segundo, a importância desse diagnóstico precoce em função dessa qualidade do coquetel. Certo, eu queria saber se esse coquetel dá qualidade de vida para a pessoa também, Então, o tratamento antirretroviral, o famoso coquetel, ele mudou a cara da AIDS, a epidemia como um todo, No início da década, nos anos 80, os primeiros casos, as pessoas, uma vez se descobriam com a doença, morriam rapidamente, A gente tem um caso clássico, o caso do cantor Cazuza, o caso do sociólogo Herbert Souza, do Enfio, entre outros. Isso, entre outros, então. O tratamento antirretroviral, ele de fato, ele é hoje, é muito importante, ele mudou a qualidade de vida das pessoas, a quantidade, a longevidade. Hoje, uma pessoa com infecção HIV, que faz o teste, que se descobre no momento que a gente chama oportuno, ou seja, de uma forma precoce, aquele que você já tocou aí antes, ele pode ter uma vida bem próxima de uma pessoa que não tem infecção por HIV. Claro que a própria medicação, ela traz toxicidades, que a gente chama de efeitos colaterais, Quais? Então, problemas ósseos, problemas do sistema nervoso central, a própria infecção crônica pelo HIV também, a questão do metabolismo, Então, a gente tem o que a gente chama de lipodistrofia, alterações do metabolismo da gordura, a propensão a problemas cardíacos. Então, assim, ela não é uma medicação inócua, ela não é uma medicação que não causa nenhum efeito. E
além disso, a pessoa tem que tomar para a vida inteira. Então, é importante também, apesar de todos esses avanços, né, e inclusive dos tratamentos, e essa questão que você está trazendo da cura, né, algumas instituições internacionais falam de 2030, né, apontam como uma possibilidade aí da cura, mas isso ainda tem bastante tempo e a gente avalia que essa notícia, que é uma notícia boa, né, promissora, ela não deve servir para a gente descuidar, né, da questão da prevenção. A AIDS está longe de ser uma doença banal, né? Ela é uma doença grave, ela não tem cura, ela tem tratamento e controle, mas ela não tem cura. Então é necessário que as pessoas façam testes, se diagnostiquem precocemente, porque muitas vezes, qual é hoje o nosso grande problema para diminuir a mortalidade da AIDS? É que as pessoas, uma parte das pessoas, quando se descobrem uma doença, elas já estão com manifestação clínica. E aí o tratamento, ele tem um efeito, mas ele tem um efeito muito menor de quando ele é iniciado num momento bastante precoce, quando a pessoa não tem nenhuma manifestação clínica. E uma vez a pessoa tem infecção pelo HIV, até que ela desenvolva uma manifestação clínica, que é sintoma, como é que eu percebo, né, que eu posso ter algum problema de saúde, pode demorar anos. E durante esse período a pessoa não tem como saber se ela não fizer o teste. Domingo, dia 1º de dezembro, Adriana, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A senhora está aqui conosco hoje, antecipando uma tematização que vai ser mais extensa aí nos próximos dias, já vem sendo bastante extensa nos meios de comunicação. De modo geral, a senhora que é médica, trabalha com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e por aí vai. O brasileiro se previne? Quão responsável é o brasileiro na hora de fazer sexo? Então, o brasileiro já se preveniu mais, né? Hoje a gente tem aí pesquisas comparando o comportamento, o uso da camisinha, né, no sexo, e a gente tem visto que houve uma diminuição do uso da camisinha. Né? Então, mostrando que essa preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, ela foi muito mais importante na década de 80, 90, quando a doença, de fato, aí era muito grave, fatal, né? Que várias personalidades, celebridades, né, foram atingidas aí e faleceram em decorrência da doença. E hoje a gente vê que o tratamento, né, todas as estratégias hoje disponíveis, elas fizeram com que houvesse uma diminuição dessa preocupação da prevenção, principalmente dos jovens, né? A gente vê aí que as pessoas, elas deixaram de ter essa preocupação, então é muito importante que a gente volte a falar, né? Importante as campanhas, né? Tudo isso que vocês têm feito. Campanhas, é muito importante a mídia, né? Que a gente volte a colocar na pauta a questão da AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis. Agora, é interessante isso que a senhora falou, porque quando a gente conduz a entrevista, esse bate-papo que a gente fez com a senhora aqui, a gente não pode deixar implícito para quem está nos assistindo a ideia de que a gravidade da AIDS hoje é menor do que a gravidade da AIDS há 30 anos. A gravidade é a mesma. O problema é que a medicina avançou e os efeitos colaterais que um paciente portador do vírus HIV sente são muito danosos ao organismo. É, isso mesmo. Então, a AIDS é isso que a gente colocou. A AIDS, ela tem hoje controle, ela é muito diferente do que era no início, mas ela não deixa de ser um grave problema de saúde pública, não é? A pessoa que uma vez ela é infectada, ela vai ter que tomar um remédio para a vida toda, né? Esses medicamentos, eles, além de impor, né, mudança no estilo de vida da pessoa, eles podem causar efeitos colaterais, que a gente chama, problemas de saúde. Sim. Também, não é? E a própria infecção pelo HIV também, ela pode causar problemas de saúde a mais, e os medicamentos também, eles podem em algum momento desenvolver, as pessoas podem desenvolver resistência, que a gente chama, quer dizer, precisam trocar os medicamentos, né? E às vezes com esquemas mais complexos, mais difíceis de usar. Legal, conversando com a médica infectologista Rosa Alencar Souza, muito obrigado, sucesso aí nas campanhas, vamos acompanhar esses números que envolvem o Disque DST AIDS 0800 16 25 50, 0800 16 25 50, de plantão para você tirar suas dúvidas em relação à doença. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço pela oportunidade.